Eu vi minha vida se estendendo diante de mim como a figueira verde de um conto. Em cada galho, um figo roxo e gordo, uma visão maravilhosa do futuro. Mas enquanto eu olhava hesitando, os figos começaram a secar e cair no chão um a um diante dos meus olhos. Eu li esse trecho de A Redoma de Vidro pela primeira vez ainda na adolescência. A imagem da figueira me acompanhou por anos, como um símbolo silencioso de que cada escolha é uma renúncia e que, por mais difícil que seja, ainda assim é essencial escolher. E foi assim que eu me apaixonei por Sylvia Plath, uma mulher de coragem, desejos fortes e metáforas existenciais. Ela não era judia, mas curiosamente sua obra é atravessada por imagens do judaísmo. Perseguições, traumas coletivos e o peso da memória e da culpa. Ela se compara a uma vítima do Holocausto e escreve como se carregasse a dor de um povo que não era o seu. Hoje vamos falar dessa mulher intensa, que teve medo de ser quem era e foi assim mesmo. Vamos entender por que Sylvia Plath, mesmo sem ser judia, foi uma das autoras mais judaicamente trágicas do século XX. O meu nome é Nelly Krutian e aqui na Rai TV a gente tem um encontro marcado às quintas-feiras para falar de cultura. Sylvia nasceu em Massachusetts em 1932. Filha de um universitário alemão e de uma mãe católica de origem austríaca, cresceu nos Estados Unidos e era brilhante, sensível, perfeccionista e muito frágil. Perdeu o pai aos 8 anos e isso partiu alguma coisa dentro dela. A figura paterna se tornou um grande fantasma na sua obra e na sua vida constantemente. Já mais velha, ela se casou com Ted Hughes, um dos maiores poetas ingleses do século XX, e juntos tiveram 2 filhos. Mas o casamento foi turbulento, cheio de traições e abandono, e claro, isso também virou poesia. O que sempre me impressionou é como Sylvia escreveu como se estivesse sempre à beira da sanidade, da explosão criativa, à beira da morte, e a forma que nesse lugar limítrofe ela escolhia as palavras que nos atingem até hoje. Como em Daddy, um de seus poemas mais conhecidos e desconcertantes, mas não de um jeito bom, mas como se você estivesse enxergando detalhes da vida íntima de alguém, algo que deveria estar escondido por trás das cortinas. Ela o escreveu pouco antes de morrer, e nele Sylvia compara o pai a um nazista e a si mesmo como uma judia. I think I may well be a Jew, ela diz. Em bom português, eu acho que no fundo eu posso muito bem ser judia. E continua, sempre tive medo de você, com sua Luftwaffe, seu babucio confuso, seu bigode arrumado e seu olho ariano azul brilhante. Ao aproximar o pai da figura nazista, Sylvia cria uma caricatura dele como um símbolo de dominação e terror. Ela estava tentando traduzir o que era ser oprimida, silenciada, esmagada por figuras masculinas que ocupavam lugares de autoridade, como o pai, o marido e até no mundo da literatura. E aí, ser judia naquele contexto não era sobre religião, era sobre ser a parte vulnerável da história, a parte perseguida, a parte que apanha e não entende porquê, e que entende o exílio existencial como poucos. E se você está gostando do vídeo, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Agora vamos voltar ao ponto central. Por que Sylvia Plath, uma mulher americana não judia, usaria imagens do Holocausto nos seus poemas? Essa é uma discussão complexa. Tem quem diga que é desrespeitoso, tem quem diga que não, que é o uso legítimo da linguagem do trauma. Eu acho que depende do lugar de onde você fala. E Sylvia estava falando de um lugar real de dor e de quem viveu violência simbólica, abandono, opressão familiar e quis transformar isso numa poesia que fosse universal. Para mim, o que ela fez não é uma apropriação, é uma fusão. Ela entendeu que o trauma coletivo do povo judeu podia traduzir o trauma íntimo de uma mulher em ruínas, justamente por ela não ser a única. Sylvia Plath nos deixou muito cedo, mas deixou também um mapa emocional de quem tentou sobreviver escrevendo. E no meio do caos de si própria, ela encontrou, mesmo sem saber, a nossa linguagem ancestral, a da sobrevivência. Ela se via como judia? Não literalmente, mas poeticamente, como em Lady Lazarus, onde ela contempla a própria obscuridade, fazendo uma clara alusão aos crematórios dos campos de concentração. Cinza, cinza, você cutuca e remexe, carne e osso, não há mais nada. Um pedaço de sabão,
uma aliança, um dente de ouro. E aí é que mora a força dela. Com esses paralelos extremos, com o auge do sofrimento humano e do colapso da identidade e da dignidade, Plath universaliza algo que era só dela, uma dor que ressoa em todos nós. E se você nunca leu Sylvia Plath, leia, mas não espere consolo e alegria ou positividade tóxica. Ela era uma mulher com muitas cicatrizes internas, mas que lutou contra todas elas a vida toda, até quando conseguiu. E como ela diria em outro trecho de A Redoma de Vidro, respirei fundo e ouvi a velha arrogância do meu coração. Eu sou, eu sou, eu sou.